Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Química para Universidades e Concursos. Eu sou o professor Aldimar e nesse vídeo resolverei questão da prova escrita do concurso para professor de Química do Colégio Pedro II que ocorreu em 2016. Vamos então à terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: diz que o níquel metálico reage com o ácido clorídrico conforme a reação abaixo, não balanceada. É fornecida então a reação. Níquel reagindo com ácido clorídrico, formando cloreto de níquel e gás hidrogênio. Diz o seguinte: partindo-se de 17,6 gramas de níquel e ácido clorídrico em excesso, a massa de cloreto de níquel 3 e o volume de gás hidrogênio liberado nas CNTP serão, respectivamente. Então, a questão quer que a gente encontre a massa de cloreto de níquel 3 formado e o volume de gás hidrogênio. Vamos à resposta. Primeira coisa a se observar é que nós temos apenas um cloro nos reagentes e 3 nos produtos. Então esses valores dos números de átomos ou moles de cloro têm que ser ajustados, assim como do hidrogênio, que só tem 1 nos reagentes e 2 nos produtos. Então, primeira coisa que eu vou fazer é converter esse valor do número de cloros para um valor par, para facilitar o balanceamento. Então, vou multiplicar toda essa fórmula por 2. Vou dizer que aqui são 2 moles, ou 2 moléculas são equivalentes, se bem que a gente não está falando de um material molecular. Fazendo isso, eu tenho também que balancear o número de níqueis agora, que agora passou a ser 2 nos produtos e eu tenho apenas 1 nos reagentes. Coloco 2 para multiplicar o níquel também. Em seguida, devo balancear o número de cloros, né? Agora eu passo a ter 2 vezes 3, 6 cloros nos produtos e eu vou precisar ter 6 também nos reagentes. Então vou multiplicar a fórmula do HCl por 6. Quando faço isso, eu passo a ter 6 hidrogênios nos reagentes. Para balancear lá nos produtos, eu preciso multiplicar a fórmula do H2, tem 2 átomos de hidrogênio, corresponde a 2 átomos de hidrogênio por um valor que dê 6. Esse valor é 3. A relação estequiométrica entre o níquel e o cloreto de níquel e o gás hidrogênio é a seguinte: para cada 2 moles de níquel serão formados 2 moles de cloreto de níquel e 3 moles de oxigênio gasoso. Observe que a relação estequiométrica entre o níquel e o cloreto de níquel é de 2 para 2, né? Que é a mesma coisa que 1 para 1. Então, se eu quisesse dividir esses valores por 2, eu poderia dizer que a cada 1 mol de níquel serão formados 1 mol de cloreto de níquel e 1,5, 1 mol e meio de gás hidrogênio. Algumas informações serão importantes para o prosseguimento da solução dessa questão. Primeiro, a questão do excesso de ácido clorídrico, né? A reação acontece em excesso de ácido clorídrico, portanto, quem determina o rendimento da reação é o níquel. Precisaremos usar também a massa de níquel, que é a massa que será totalmente consumida nessa reação, que é 17,6 gramas. Encontraremos a massa de cloreto de níquel
e o volume de gás hidrogênio formado. Outras informações são importantes. CNTP, o que é isso? São as condições normais de temperatura e pressão. Essas condições são temperatura de 0 graus Celsius, que é aproximadamente 273 Kelvin. Para ser mais preciso, poderíamos colocar 273,15 ou 0,16. E a pressão é de 1 atm. Lembrando que para converter Celsius para Kelvin, basta somar a temperatura Celsius com 273,15 aproximadamente. Ou sem muita precisão, somente 273. Precisaremos ainda da massa molar do níquel, que eu chamei de Mzão aqui, com níquel entre parênteses, que é de 58,5 gramas por mol, e da massa molar do cloreto de níquel, que eu também chamei de Mzão, que será a soma, né, das massas molares do níquel mais as massas molares mais a massa molar do cloro, de acordo com a proporção entre esses dois tipos de átomos na substância. Como a gente pode ver na fórmula molecular, para cada um níquel nesse composto existem 3 cloros. Portanto, a massa molar do composto em si será a soma da massa molar equivalente a 1 níquel mais 3 vezes a massa molar do equivalente a 1 mol de cloro, que é 35,45. Multiplicando e somando, teremos que a massa molar do cloreto de níquel será de aproximadamente 165 gramas por mol. Com isso, eu agora consigo relacionar a quantidade de reagente e produto formado em termos de massa, de acordo com a estequiometria da equação balanceada. Portanto, se para cada 2 moles de níquel são formados 2 moles de cloreto de níquel, eu posso dizer que para cada 2 vezes a massa de 1 mol de níquel, que é 58,5, serão formados 2 vezes a massa de 1 mol de cloreto de níquel, que é 165 gramas por mol. E assim, com uma regra de 3 simples, eu consigo encontrar a massa de cloreto de níquel formado, porque a partir, né, da massa de níquel que reagiu. Portanto, resolvendo essa equação simples, se eu sei que para cada 2 vezes 58,5 gramas eu tenho 165, né, eu consigo encontrar quanto que eu terei de cloreto de níquel para 17,6 gramas de níquel sendo consumidos. Resolvendo a regra de 3, ficaríamos com 2 vezes 165 gramas por mol vezes 17,6 gramas dividido por 2 vezes 58,5 gramas por mol. As unidades de mol se cancelam, né? São divididas entre si e vai dar 1. E resolvendo essa continha, o 2 também se cancela. Para a conta ficar mais fácil, vai dar 49,6 gramas. Então já encontramos a massa de cloreto de níquel que será formada nessa situação
pelo consumo total de 17,6 gramas de níquel. Passo é calcular o volume de gás de hidrogênio formado. Para isso, primeiramente, iremos encontrar o número de moles de hidrogênio, para em seguida converter para volume. Para encontrar o número de moles de hidrogênio que foi formado nessa reação, primeiramente eu vou encontrar o número de moles de níquel que foi consumido no processo e posteriormente relacionar esse número de moles de níquel ao número de moles de hidrogênio. Bem, a gente tem a massa molar, a massa de níquel que foi formada e a massa molar. Então, para encontrar o número de moles de níquel, basta dividir a massa de níquel que foi consumido pela massa molar, a massa de 1 mol de níquel, ou seja, dividir 17,6 gramas por 58,5 gramas por mol. Encontraremos aproximadamente 0,3 mol. Então, 0,3 mols foram os moles, ou na verdade, o número de moles de níquel que foi consumido nesse processo. Bem, conforme a gente viu, para cada 2 moles de níquel são formados 3 moles de H2, de hidrogênio. Então, por uma regra de 3 simples, eu consigo determinar quanto em número de moles de hidrogênio que foi formado a partir de 0,3 moles de níquel. Resolvendo essa continha, eu tenho que o número de moles de hidrogênio que foi formado é 0,3 vezes 3 dividido por 2, que vai dar 0,45 mols. Pronto, agora já temos o número de moles de hidrogênio que foi formado no processo. Precisaremos converter esse número de moles para volume. Para isso usaremos a equação geral dos gases. Temos aqui a temperatura, a pressão e agora temos o número de moles. Assim, podemos aplicar a equação geral dos gases. Então, a equação geral dos gases em sua forma mais comum diz que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante geral dos gases vezes a temperatura. Ou seja, o famoso PV igual a nRT, equação geral dos gases ideais. Isso significa que, se eu isolar o volume, o número de mols, esse volume será igual ao número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura dividido pela pressão. Então, o número de mols de hidrogênio é 0,45. A constante geral dos gases é aproximadamente 0,082 atm litro por mol Kelvin. E a temperatura fornecida de aproximadamente 273 Kelvin. Tudo isso dividido por 1 atm. As unidades de atm se cancelam, unidades de temperatura também se cancelam. E observe que o resultado da continha de 0,082 vezes 273 dividido por 1, ou seja, basicamente só multiplicar 0,082 por 273, vai dar 22,4 litros, que nada mais é do que o volume molar de um gás, nas condições normais de temperatura e pressão. Então, basta multiplicar esse valor de 22,4 litros pelo número de mols de hidrogênio
que foi formado, que é de 0,45. Fazendo essa conta, a gente vai encontrar aproximadamente 10,1 litros, certo? Então, encontramos que a massa de cloreto de níquel formada é de aproximadamente 49,6 gramas e a massa e o volume de hidrogênio formado é de aproximadamente 10,1 litros. E vamos procurar na questão a opção que mais se aproxima desses resultados. Observando as opções que são fornecidas, percebemos que na letra A tem o valor de 49,5, assim como na letra B. Os demais valores para a massa de cloreto de níquel estão mais distantes, então vai ficar entre A e B. No entanto, na A, o valor para volume de hidrogênio é bem abaixo do encontrado, então bem distante. Então, a letra B é a correta, né? 49,5 gramas e 10,2 litros.